Olá, pessoal. Mais uma aula de introdução aos conjuntos. Nessa aula 3, a gente vai tratar do conjunto das partes. Tá? Primeiramente, a definição do que seja. O conjunto das partes do conjunto a gente vai denotar aqui por P de A, tá? Partes de A. É o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto A. Como assim, professor? Não entendi. Para explicar melhor, já vamos dar uma olhadinha aqui na questão 6. Item A. Eu estou pedindo que você considere esses conjuntos. Olha aqui para o conjunto X. Ele é um conjunto que tem dois elementos, o elemento A e o elemento B. E aí eu quero determinar quais são as partes do conjunto X. Gente, o que é dito aqui na definição é que as partes do conjunto X é um novo conjunto formado por todos os subconjuntos desse conjunto X. Ou seja, eu preciso pegar o subconjunto unitário formado aqui pelo A, também o conjunto unitário formado pelo B, ainda o próprio subconjunto A e B, todo o conjunto é subconjunto dele mesmo, tá? E por fim, o conjunto vazio, ele também é subconjunto de qualquer conjunto, ok? Então, aqui são, aqui é o conjunto das partes do conjunto X, formado pelos elementos A e B, tá? O subconjunto formado só pelo A, o subconjunto formado só pelo B, o subconjunto, que é o próprio X, e o conjunto vazio. Muito bem. Tem uma observação aqui, já já a gente fala dela. Vamos ver se você entendeu o que são as partes, o conjunto das partes de um conjunto. Dê uma pausazinha e tente fazer aqui a letra B. Qual é o conjunto, partes do conjunto Y? Bom, já vou mostrar para você, tá? O conjunto Y é formado pelos elementos C, D e E. Então você vai ter aqui um subconjunto formado só pelo C, outro subconjunto formado só pelo D e outro formado só pelo E. Tá? Escrevi todos os três subconjuntos unitários. Em seguida, subconjuntos formados por dois elementos, a gente vai ter o C e o D. Depois, a gente vai ter o C e o E. Em seguida, o D e o E. E com dois elementos, não tem outro, tá? Você pode dizer, professor, tem o D e C. Gente, D e C é o mesmo que C e D, tá? Vou colocar aqui uma observação. Observação. O subconjunto C e D é o mesmo D e C. Então a gente escreve só uma vez, conta só uma vez, ok? Muito bem. Então a gente escreveu aqui os unitários, os que tem dois elementos. Falta o que tem três, o CDE, que é o próprio Y. Tanto faz, pessoal, eu escrever aqui o conjunto CDE como subconjunto dele mesmo, ou escrever o Y, já que eles são iguais, tá? Muito bem. E para finalizar, o vazio. Entendido? Bom, dá outra pausa. Tenta aí fazer a letra C, que pede o conjunto das partes do conjunto Z. Já vou explicar, tá? O conjunto Z tem 4 elementos. A exemplo do que fizemos aqui, eu vou escrever primeiro os conjuntos unitários, tá? Então vou escrever o conjunto unitário que tem só o elemento F, o outro que tem só o elemento G, o que tem só o elemento H e o que tem só o elemento I. Pronto, são 4 elementos, então tem 4 subconjuntos unitários. Agora 2 a 2. Eu vou escrever o F e o G. Vou escrever também o F e o H. F e I. Ok?
começado com F e pegando mais um elemento, só tem esses 3. Agora, começando por G, aí eu não pego G e F, porque F e G é o mesmo, né? Então, vou pegar o G e o H. Vou pegar o G e o I. Vou pegar ainda o H e o I. Ok? Então, com 2 elementos, pode procurar, só tem esses aí. Vamos agora pegar os de 3, tá? Com 3 elementos, FGH, FGH. Temos ainda o FGI e ainda o FHI. E sem o F aqui vai ter o GHI. GHI. Por fim, ainda tenho que tem os 4 elementos, que eu posso escrever tanto as 4 letras lá, ou só o Z, que representa essas 4 letras ali no conjunto, e o conjunto vazio. Ok? Tudo bem, gente. Acertou? Bom, agora sim, eu vou voltar aqui. Após a definição, tem uma observação que diz assim, ó, o número de elementos das partes de A é dado por 2 elevado a n. Como é, professor? Eu estou dizendo que a quantidade dos elementos da parte de A é dado por essa fórmula, 2 elevado a n, onde esse n é a quantidade de elementos do conjunto A. A letra D pede exatamente que nós verifiquemos essa conjectura, tá? De que o número de elementos de P de A é 2 elevado a n. Então, ó, X tem 2 elementos, tá? Tem n igual a 2. O conjunto X, está aqui, ó, tem 2 elementos. N é igual a 2. Então, a quantidade de elementos das partes de X, de acordo com a fórmula, vai ser 2 elevado a 2. Esse 2 sempre tem, é da fórmula, e o N aqui é a quantidade de elementos. Como ele tem 2 elementos, por isso 2. 2 ao quadrado, 4. Pode contar, nós temos exatamente 1, 2, 3 e 4. Beleza? Já o Y, quantos elementos tem o Y? 3. Ok? 1, 2 e 3. Então, a quantidade das partes do conjunto Y vai ser 2 elevado a quanto? 2 elevado a n, onde n é a quantidade de elementos do conjunto. Então, aqui, n é 3. 2 elevado a 3, que dá 8. Certo? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E aí, conte aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Confere. E a respeito do conjunto Z? Quantos elementos tem Z? O conjunto Z tem 4 elementos. N é igual a 4. Qual é a fórmula que a gente quer comprovar? Ó? Que o número de elementos das partes do conjunto Z seja 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, que dá 16, pessoal. Pode contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Confere, né? Bom, para finalizar nossa aula, essas duas questões rapidinhas, tá? A da Unifor diz que A é o conjunto com os elementos x, y e z. Então, quer saber o número de elementos de P de A. Como é, professor? Não entendi. Por que 2 letras P? Ora, se a pergunta fosse qual o número de elementos das partes de A, se a pergunta fosse essa, não é. Tem 2 P aqui, ó. Se fosse só um P, é partes de A. Seria 2 elevado a quanto, gente? A tem quantos elementos? 3. Então, 2 elevado a 3, tá? Sempre tem a base 2 elevado
a quantidade de elementos do conjunto original aqui, ó. A tem 3 elementos, 2 elevado a 3. E aí isso dá 8. Se a pergunta fosse qual a quantidade de elementos da parte de A, a resposta seria 8. Mas aí o que é que nós temos agora? O conjunto chamado partes de A, ele tem 8 elementos. Foi isso que nós concluímos. O que é que nós queremos? Queremos saber o número das partes desse novo conjunto aqui, ó, chamado partes de A. Não entendeu? Ó, eu quero a quantidade dos elementos das partes de A. As partes de A tem 8. Então, gente, esse aqui, só esse, ele tem 8 elementos. E eu quero o número das partes de um conjunto que tem 8 elementos. A gente viu pela fórmula que é 2 elevado a quanto? Esse conjunto aqui não tem 8 elementos? Então, 2 elevado a 8. O número das partes de um conjunto que tem 8 elementos, 2 elevado a 8. Que dá 2 vezes 2 vezes 2, repetindo, 8 vezes o 2, tá? Faça a continha aí, dá 256. Beleza? Letra C. C de certo. E questão 8. Se P de A tem 64 elementos, quantos elementos tem o conjunto A? Ora, pessoal, ele está dizendo que P de A tem 64 elementos. Ora, partindo disso aqui, ó, N de P de A igual a 2 elevado a N. Isso aqui não é a fórmula? O número das partes do conjunto A é 2 elevado a N, onde N é a quantidade de elementos do conjunto A. Mas essa partezinha aqui está dizendo exatamente que o número das partes de A, tá? A quantidade das partes de A é 64. Então, isso aqui, ó, é 64, igual a 2 elevado a N. Daí a gente tem a equação exponencial. Esse 64 você fatora. Você vai ver que dá para escrever como sendo 2 elevado a 6. 64 é 2 elevado a 6. Simplifica o 2 com 2. E você acha que N é igual a 6. Beleza? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a nossa próxima aula.